Desde os tempos mais antigos até os tempos mais modernos, a humanidade sempre se destacou por invenções inovadoras que mudaram a forma de como vivemos atualmente. O simples fato de andar de bicicleta, por exemplo, foi reflexo de alguma invenção do passado. E é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje, não sobre a bicicleta especificamente, mas sobre algumas das invenções mais incríveis da humanidade. A Revolução Industrial só se fez possível com a invenção do motor. Primeiramente movido a vapor e carvão, o motor foi evoluindo até a versão moderna que usa derivados de petróleo, como a gasolina, por exemplo. Vale lembrar que o motor não é útil apenas para veículos, pois foi a primeira vez que foi possível começar a mecanizar uma série de produções, aumentando e muito a produtividade, garantindo prosperidade material pela primeira vez na história. Como já disse no início, a Revolução Industrial nasceu através da invenção do motor, juntamente com os conhecidíssimos carros e aviões. Antes, tudo o que a população tinha era a luz natural. Seu dia acabava quando as horas do sol se acabavam. Porém, a luz artificial mudou isso, graças à invenção da eletricidade e da lâmpada no começo do século XIX. Foi Thomas Edison que melhorou a lâmpada, e logo depois ela estava presente em todas as cidades, sendo assim possível ficar acordado trabalhando, ficando muito mais fácil e muito mais produtiva a vida da humanidade naquela época e até os dias de hoje. Em 1940, a humanidade começou a fazer uma coisa muito interessante: mandar informações e mensagens complexas em grandes distâncias, em um pequeno espaço de tempo. Antes dessa invenção, uma simples carta demorava 12 dias para ser transmitida, pois ela ia fisicamente pelo Oceano Atlântico. Mas, após a invenção do telégrafo, 15 palavras por minuto conseguiam ser transmitidas entre Nova York e Londres. A partir disso, governantes começaram a ter noção do que acontecia em tempo real. Pessoas conseguiam mandar comunicações complexas em pouquíssimo tempo. Assim como o motor proporcionou a Revolução Industrial, foi o telégrafo que permitiu que a era da comunicação começasse. Com o passar do tempo, começaram a surgir grandes sociedades, e com isso, houve a necessidade de criar uma força que as organizassem de maneira eficiente. Estamos falando das leis. A primeira lei que se tem notícia surgiu no Antigo Egito, um conjunto de 12 livros que formava o Código Civil daquela época. Foi no século 22 a.C. que surgiu o primeiro código que funcionava em condicionais. Exemplo: se X acontecer, Y deverá ser aplicado. Podemos dizer que usamos isso até o dia de hoje. Se dirigir acima da velocidade, vai tomar uma multa, ou se roubar, vai preso, etc. A roda foi inventada em 3500 a.C., mas antes disso a humanidade não tinha ferramenta nenhuma para transporte de locomoção, e nem muito menos de produção, e tinha suas capacidades muito limitadas ao que estava no alcance de cada pessoa. Conseguir fazer um objeto circular que rodava não foi bem o grande problema, mas sim criar um eixo que funcionasse perfeitamente junto ao objeto circular. Somente ao fazer isso, a humanidade começou a poder carregar muito mais peso, incentivando também comércio entre comunidades pela primeira vez na história. Além, é claro, de dar origem a diversas maneiras de transporte, como a charrete puxada por animais, por exemplo. A roda é muito importante. Ela está presente em milhares de inovações humanas, carros, aviões, motos e até mesmo nos relógios. É a base do transporte e do funcionamento de muitas máquinas ao longo da história.
É claro que não poderíamos deixar de falar de algo que é muito importante, né? Que é o dinheiro. Depois que inventaram a roda, o comércio aumentou muito e por conta disso, houve a necessidade de inventar algo palpável e de valor para ser trocado por serviços ou por produtos. O dinheiro teve a sua invenção em 3.000 anos antes de Cristo, na Mesopotâmia, e foi importantíssimo para o desenvolvimento das economias complexas conhecidas atualmente, além de acumulação de capital e uma série de outras questões. O prego que conhecemos nos dias de hoje foi inventado cerca de 2.500 a.C., conforme a humanidade aprendeu a manipular o metal e dar forma a ele. Ele foi melhorado significativamente pelo grego Arquimedes no século 3 a.C., que o transformou em um parafuso. A importância do prego é gigantesca para a construção de estruturas de madeira. Facilitou que casas fossem feitas e que muita gente passasse a ter um teto pela primeira vez na humanidade. Antes, a ideia de construção era juntar pedaços que se completavam, como as pirâmides, por exemplo. Passando o tempo, novas tecnologias foram surgindo para o setor da construção, como o cimento, por exemplo, que surgiu na Roma antiga, mas o prego foi a primeira invenção e a mais significativa do ramo. Até o final do século XIX, o principal meio de locomoção humano era o cavalo. As cidades eram difíceis de acessar e as pessoas faziam praticamente tudo a pé. Uma viagem curta entre uma cidade e outra demorava dias e a maioria das pessoas não saía de um raio de mais de 200 quilômetros de onde elas tinham nascido. Mas o carro surgiu e mudou essa lógica completamente, principalmente nos países desenvolvidos como os Estados Unidos. Depois do surgimento dos primeiros carros populares, como o Ford T, as pessoas tiveram um acesso mais fácil entre as cidades e passaram a se deslocar com muito mais frequência. Dessas invenções citadas, qual você achou mais importante para a vida humana e para a sociedade? Com certeza deixei de citar alguma nesse vídeo, então já comenta aí, tá bom? Obrigado por sua visualização, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. We'll be right back.